Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje eu venho trazer aqui para vocês um texto do professor Lair. O texto se chama Um Exu Morto por um Espírita. O professor Lair ele é doutor em História Comparada pela UFRJ, fala sobre cristianismo, espiritismo, de uma forma diferenciada, né? Vamos colocar assim, tal como está no perfil dele no Instagram, que é de onde eu retiro esse texto, né? O arroba dele é professor Lair. Bom, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir para você deixar seu like, comentar que está assistindo o vídeo. Se em algum momento do vídeo você sentir interesse em fazer uma pergunta, você pode escrever aí nos comentários. Ao final do vídeo também peço que você deixe um comentário para dizer suas impressões, né? E enfim, compartilhar com seus amigos. E caso não seja inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho, porque lembrando que todas essas ações são importantes para que a plataforma entenda que você tem interesse, não apenas nos nossos vídeos, mas que você tem interesse em continuar ajudando, auxiliando o canal a se manter ativo, né? Então essa é uma ação muito importante, que já foi falado aqui antes, né? Então vocês fazem a parte de vocês daí, a gente faz nossa parte daqui, trazendo conteúdo, trazendo informação, trazendo essas discussões que são muito importantes para o campo da espiritualidade. Bom, o texto que a gente vem tratar é Um Exu Morto por um Espírita. E aqui o professor Lair, ele vem trazendo essa observação, né, esses comentários em cima, né, esses estudos comparados em cima da relação entre o espiritismo, né, o kardecismo, o espiritismo cristão e as religiões de matriz afro-brasileira, né? Então, assim, a gente sabe que, né, o Brasil é um país muito religioso, né, em certo sentido, né, no sentido de ter uma relação muito próxima com as coisas da espiritualidade, do esoterismo, do ocultismo. Todo mundo praticamente, né, tem uma história de relação com uma ou mais religiões, né? E essa nossa multiplicidade cultural em termos de espiritualidade, né, não é recente, né? Isso tem todo um fundo histórico, né? Que acaba, por vezes, influenciando e afetando essas religiões, né? Cada qual em sua estrutura. Então, religiões que são de característica não literária, né? Como as religiões de tradição oral, por exemplo, que são as religiões de macumba, falando assim genericamente, né? Elas, muitas vezes, elas sofrem mais influência, né, dessas religiões que têm livros, né? Por quê? Porque as religiões que têm livros, muitas vezes, mantém-se uma tradição mais ininterrupta de suas práticas. Justamente por quê? Porque usam a literatura, né? Usam a palavra escrita, enquanto que as religiões de tradição oral, elas tendem muitas vezes a sofrer mais modificações. Por quê? Porque é aquilo que o indivíduo fala, né? E aí sou eu falando aqui, tá? A gente vai entrar aqui nos comentários do professor e aí eu vou lendo e vou comentando, né, os pontos aqui que ele destaca. Então, mais uma vez, Um Exu Morto por um Espírita é o nome desse texto, né? E aí ele começa assim: a colonização é um processo duplamente violento. Nela, comete-se tanto a violência física quanto a simbólica. Para o colonizador, o colonizado jamais é o mesmo, quando muito, apenas o outro. Isso aqui é interessante porque nós, né, como brasileiros, sofremos esse processo de colonização através, né, de países estrangeiros vindos da Europa e etc. E dentro dessa perspectiva, né, a gente entende aqui, em parte, o que o professor está falando, que é inclusive quando a gente lembra lá que dentro desse processo de colonização, o indígena, por exemplo, ele foi pensado sobre o que ele era, né, pelos colonizadores. Então eles discutiram em determinado momento desse encontro com os indígenas, né, com nossos ancestrais aqui, sobre o que o indígena era. O que era? Eles eram seres humanos, eles tinham alma,
né? Talvez alguns de vocês não saibam disso, mas eu estou falando literalmente isso. Eles discutiam, né, sobre eles terem alma ou não. A mesma coisa foi feita com os pretos, né? A ideia cristã, né, toda aquela ideia bíblica e etc., fez com que o europeu pensasse que ele era o ser humano e que esses outros indivíduos, por terem hábitos e culturas tão distintas das deles, né, por vezes fez com que essas pessoas pensassem que o indígena e o preto nem seres humanos eram. Eram como animais melhorados, vamos colocar assim, entre aspas, né? Então, sempre esse distanciamento, né, desse colonizador para com o colonizado, ou seja, nós somos um e eles são outros. Aí ele continua: por conseguinte, ao colonizado nega-se o direito de ser. É vedado-lhe ter sonhos, ter esperanças, ter sua própria fé, ter o que lhe traz felicidade. Mais que isso, tudo é feito para que o colonizado reconheça sua insignificância e, anulado, venha a ser um corpo útil, obediente e produtivo. E aí a gente vê o processo, né, da escravização dessas pessoas, né, não apenas dos pretos, mas também dos próprios indígenas, porque muitas pessoas pensam que só os pretos foram escravizados, né, mas não, os indígenas também sofreram esse processo, né. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, a Lapa, né, os arcos ali foram construídos por indígenas, né. Aí o professor continua: na colonização, busca-se atingir os corações e as mentes do colonizado, muito embora não haja somente conflitos entre os dois lados do processo, há também negociações. Então aqui é um ponto importante, né? Aí pensa-se também que esses brancos, quando chegavam, né, chegaram em África e aqui na América, eles automaticamente dominaram esses povos, né, os africanos e os ameríndios, né, os americanos aqui. Quando não. Muitos desse processo também, desse elemento histórico, compunha essa questão da negociação. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, fizeram determinados acordos com algumas tribos, assim como os franceses também fizeram acordos com outras tribos, porque França e Portugal disputavam as terras do Brasil, né? Então, brancos se juntaram com indígenas, né? Mas cada qual com seus pares, com seus grupos, para conquistar essas terras. A mesma coisa foi feita em África, né? Tá certo que depois desse processo, né, a coisa tomou áreas de dominação total. Então, assim, o acordo foi feito inicialmente, mas depois que esses colonizadores já tinham ganhado espaço, já tinham ganhado determinada força, né, eles passaram a descumprir os acordos e aí aconteceu essa coisa da escravização e etc, né? E aí o professor continua: no que tange à religião, por seu lado, pode haver concessões de um e de outro, mas no fundo o desejo do colonizador é ver o apagamento das crenças e práticas do colonizado. No embate entre a religião cristã e as religiões de matriz afro-brasileira, a demonização do orixá Exu consiste numa estratégia urdida para desmontar o universo representacional dos adeptos dessas religiões e, dessa forma, mais bem governar seus corpos e seus desejos. Então, a gente vê que Exu ele já é demonizado em África, né? Muita gente pensa que o processo de sincretismo ele começou aqui no Brasil, quando os africanos chegaram aqui, mas não. Os africanos já conheciam o cristianismo, né, quando chegaram aqui, assim como já conheciam o islamismo também, porque europeus sempre tiveram contato ali com a África, né, desde muito antes do que tiveram contato aqui com os nossos ancestrais indígenas em 1500. A Europa já, né, já era conhecida de África e a África já é conhecida de Europa há muito mais tempo, porque são continentes conectados, né? Então, Exu, quando o cristianismo, quando chega na Nigéria e tudo, já há esse processo, né, de sincretismo de orixás com determinados elementos da cultura católica cristã. E Exu, ele é sincretizado com o diabo já lá em África, né, antes de chegar no Brasil. Aí ele continua: o espiritismo brasileiro, uma reconfiguração do espiritismo kardeciano, herdou deste a visão elitista e colonialista,
Implica dizer, baseando-se na noção de hierarquia entre raças e entre os espíritos, estrutura seus adeptos para que estes pratiquem o racismo religioso. Então, a gente vê isso, né? Os textos, por exemplo, mais antigos do kardecismo, a gente vê claramente essa questão racial posta, né? Então, os brancos, né, são exaltados pelos próprios espíritos que se manifestavam, né, naqueles tempos do kardecismo, né? Para Allan Kardec e tudo, os brancos são exaltados como superiores, enquanto que os pretos, né, e Kardec vai falar isso, né, Allan Kardec vai falar isso, que os pretos são uma raça inferior mesmo, né, então vê-se que há essa coisa, né, de uma ideia, né, de superioridade de fato, coisa que era bem comum na época. Aí alguém pode pensar, como eu estava discutindo com outros amigos no outro dia, mas então esses espíritos não eram espíritos de verdade. Aí é que está o grande erro. Por quê? Se a gente está falando de espíritos, de almas de seres humanos, a gente tem que considerar que esses espíritos não são oniscientes. Eles não sabem de tudo, são almas de seres humanos. Tal como as entidades, tal como os Exus, pombagiras, caboclos, etc. E como tais, mesmo que hoje não tenham mais corpo, são seres que viveram em seu tempo, que tinham suas próprias ideias, etc. Só não tem mais corpo físico, são mortos. Mas ainda assim carregam pensamentos daquilo que viveram. Então o indivíduo, quando morre, ele não vai deixar de ser, se ele for racista, por exemplo, ele não vai deixar de ser racista porque morreu. Pode ser que ele mude, mas pode ser que não. Por quê? Porque ele teve aquela vida com aquele pensamento. Então, esses espíritos, por mais que eles se coloquem muitas vezes como evoluídos, superiores, etc., ainda assim são almas humanas. E tem que ser, isso tem que ser levado em consideração sempre. Eles também erram, eles não são onipotentes, onipresentes e oniscientes. Aí o professor continua. Por conseguinte, aceita-se como parte do sistema de crenças e valores dos espiritismos que as experiências religiosas não cristãs e de fora do mundo ocidental caracterizem-se pelo primitivismo, mas que, iluminadas pelo Evangelho de Jesus, poderão sair de seu patamar inferior. Em uma reunião aberta ao público em um centro espírita, narrava o palestrante uma experiência por ele vivida. Dizia ele que sempre sentia uma presença, um vulto, seguindo seus passos onde quer que ele fosse. Mas que, quando entrava no templo espírita, aquela sensação desaparecia. No entanto, bastava sair do centro espírita para voltar a sentir que alguém o acompanhava. A impressão que o envolvia era pesada, mas não desagradável. Deduzia, portanto, tratar-se de uma entidade espiritual apegada à matéria, de energias deletérias. Certo dia, resolveu dar cabo da situação e confirmar se era uma entidade ou se sua imaginação. Orou para ter sua vista espiritual desembaçada, e foi então que levou um baita susto. Ao seu lado, um ser de feições demoníacas, com asas, chifres, garras e cauda fez-se visível. O ser se apresentou a ele. Era um Exu tranca-rua. Dizia ter afeição por ele e que aprazia-lhe ouvir, do lado de fora do centro, as palestras que ele proferia, e as conversas sobre Jesus que ele entabulava no trabalho, em casa e na rua. O Exu lamentou, porém, não ter autorização para entrar no centro espírita. O palestrante espírita tranquilizou o Exu e assinalou que rogaria ao espírito protetor de sua família para que este o deixasse frequentar regularmente o culto do Evangelho em sua casa. A conversa entre os dois foi mantida em segredo. Ele nada revelou aos seus familiares nem aos demais tarefeiros da fé raciocinada. Meses depois, o palestrante espírita, que já não percebia mais o acompanhante demoníaco ao seu lado, fazia sua explanação no templo espírita, quando notou um homem bem vestido no fundo do salão. De terno, gravata, sapatos muito bem engraxados, aquele homem não lhe era estranho. Ao sair do templo espírita, o estranho homem estava de pé o aguardando. Veio até o palestrante e disse: "Pensei que não fosse falar comigo." Ele pensou: "Quem é este homem? Eu o conheço?" Lendo seu pensamento, o homem respondeu: "Sou Exu Tranca-Rua, ou melhor, João da Silva." A frequência no culto do Evangelho no lar, ele frisou, foi transformadora. As lições de Jesus tocaram seu íntimo,
e ele percebeu que não precisava manter a aparência diabólica. Recordou-se de seu verdadeiro nome e, usando apenas a força da vontade, desfez aquela assustadora forma. Além disso, recebeu permissão para entrar no centro espírita. O palestrante contava esse caso como uma demonstração do poder do Evangelho, que tirara o véu da ignorância daquela entidade trevosa, fazendo-a reconhecer sua real identidade. O que o palestrante comemorava, sem o saber, era a morte simbólica e real do Exu Tranca-Rua. Na sua visão adestrada pelos princípios evolucionistas e colonialistas espíritas, a transformação do Exu era a comprovação da lei do progresso. Significa dizer, quanto mais espiritismo cristão no mundo, menos religiões de matriz afro-brasileira, até a sua extinção completa. Então, vocês vejam que interessante, né? Esses apontamentos que o professor faz e essa história aqui que é contada, né? Essa ideia sempre presente do adestramento, né? Que é uma coisa muito recorrente dentro do contexto cristão, né? O indivíduo ele tem que ser sempre neutralizado de suas características, ele tem que ser sempre homogeneizado, ou seja, tanto a nível cultural quanto individual, o cristianismo, o que ele faz? Ele chega no local e ele retira as características culturais que aquele local ou indivíduo tem, a personalidade da coisa, né? Então, é uma religião descaracterizadora, né? Então vocês vejam que, por exemplo, determinados eventos culturais, como a gente tem, né, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o dia de São Cosme e Damião, que embora católico, né, é um evento popular. Com a chegada do evangelismo, por exemplo, esse evento está sendo pouco a pouco tá diminuindo a frequência, né? As pessoas que praticam e colaboram com esse evento cultural, né, de dar doces para as crianças, etc. Por quê? É atribuída uma carga demoníaca a esse evento. As pessoas, né, os cristãos, dizem que nesse evento esses doces são oferecidos para demônios, né? E então são oferecidos para as crianças. E, portanto, cristãos não podem consumir aquilo. E assim uma série de outros exemplos que a gente tem, né, de coisas que são praticadas, né, de ideias que são lançadas por essas pessoas, né, e que tem esse objetivo, né, de descaracterizar aquela cultura. Aí a gente trata especificamente de Exu, né, que é o que o professor destaca aqui. Exu, quando ele assume o aspecto diabólico, né, existe uma função para isso, né? Essa função, ela é a função do terror, né? Mas por que a função do terror? Porque o que representa Exu dentro do nosso contexto, da nossa realidade? Exus são as almas dos marginais, dos marginalizados, de todos aqueles indivíduos que de alguma forma foram excluídos da sociedade porque tinham características que não se encaixavam naquilo que eles esperavam como sendo ideal. Lembra que a gente falou dessa coisa da homogeneização? Então, por exemplo, a mulher ela tem que ser bela e recatada do lar, não é assim? E se ela não se dobrar a esses ditames, ela automaticamente ela tem que ser rechaçada e ela é apontada como puta. Então, ou ela se dobra, ou ela, se for uma mulher resistente, o que ela vai fazer? Ela não vai se dobrar. E aí já existe uma classificação para ela, a classificação da puta, daquela que não presta. Por quê? A sociedade, o pensamento cristão sempre tentam o quê? Homogeneizar as pessoas. Todo mundo tem que ser igualzinho. Todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, agir do mesmo jeito, e etc, etc. Então, todos os indivíduos que não se encaixam nesses padrões, eles vão ser apontados e excluídos, e, portanto, marginalizados. E tudo aquilo que é marginal não é de Deus, segundo essa perspectiva, né? Não é de Deus, do Deus que eles pensam, etc. Não é do bem. E automaticamente aquilo que não é de Deus, não é do bem, é do quê? É do mal. Então Exu, os Exus, né, são essas almas que são renegadas, que são marginalizadas e que em determinado momento de suas próprias vidas, de tanto serem apontadas como isso e aquilo, assumem para si a carapuça. Então,
Muita pombagira, por exemplo, não era de fato puta, né? Prostituta, mas assumiu para si a alcunha. Por quê? Porque não estava interessada em se dobrar aos ditames daqueles que muitas vezes eram hipócritas, que viviam suas vidas apontando o dedo para os outros, mas faziam as coisas escondidas. Enquanto muitas dessas pessoas, seja por escolha ou por consequências da própria vida, acabaram tendo esse destino da marginalização. Então, a gente vê isso nos dias de hoje, por exemplo, com o pessoal LGBT e etc., que muitas vezes assume para si os apontamentos que são dados para eles, né, os xingamentos, etc. Por quê? Porque se cansaram. Exu, quando assume para si a alcunha de diabo, ou quando a gente fala que Exu é o diabo, a gente não está falando no sentido literal, embora algumas vertentes possam até acreditar nisso. Mas a base do pensamento e da relação, do entendimento do que seja Exu, é de que são almas de pessoas que morreram. Mas que, por terem suas vidas relacionadas àquilo que fora considerado marginal, vão ser consideradas ruins e diabólicas. Então, a figura do diabo, né, relacionada ao Exu, ela é importante. Por quê? Porque ela vem para combater a hipocrisia. Ela vem para lembrar a todos nós que esses elementos históricos compunham a nossa formação enquanto país, né? E que esse pensamento colonizador, que é o que o professor aponta, ele chega até os dias de hoje na nossa cultura. Então, tudo aquilo que não é o ideal do branco, né, do cristão, do europeu e etc., é sempre taxado como inferior, como ruim, como demoníaco e etc. E quando a gente aceita que esse pensamento ele entre nas religiões brasileiras, né, e as chamadas afro-brasileiras, as macumbas, o que esse processo faz? Esse processo, que é o que as pessoas falam hoje de branqueamento, né? Então eles vão pouco a pouco entrando e descaracterizando essas religiões, tal como fizeram com a cultura, tal como fazem com a cultura e com o indivíduo. Então a gente vê isso hoje, por exemplo, muito presente na Umbanda, né? Que é o pessoal está chamando aí de Umbranca, por exemplo. Porque eles vão pouco a pouco tirando, né? Porque há sempre esse pensamento de superioridade daquilo que é cristão ou branco, né? E tudo aquilo que é africano ou ameríndio, indígena, né, vai pouco a pouco sendo eliminado. É um processo gradativo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E a gente tem visto isso com o Exu, né? Então o Exu, ele não pode mais ser apontado como diabo, né? Porque o diabo, segundo a perspectiva cristã europeia, é algo ruim. Então as coisas elas têm que ser sempre encaixadas e voltadas para aquilo que é considerado ideal a partir de uma perspectiva colonizadora e cristã. Então, se esses colonizadores, esses cristãos dizem que o diabo é ruim, e eu não entendo as razões para Exu, não entendo a história e não entendo as razões para Exu ser chamado de diabo e assumir para si a alcunha do diabo, o que eu faço? Eu crio hashtags e campanhas dizendo que Exu não é diabo. Mas a pergunta que fica é: dizer que Exu não é o diabo, dizer que pombagira nunca foi prostituta, dizer que malandro nunca foi malandro, fazer essa lavagem histórica, né, e dar continuidade a essa lavagem histórica favorece a quem? Favorece ao colonizador, ao cristão. Porque, mais uma vez, as nossas religiões, as nossas crenças estão sendo invadidas e colonizadas para atender aos interesses daqueles que dominam, daqueles que sempre nos oprimiram, daqueles que têm um único objetivo: se colocarem como superiores na sociedade e na espiritualidade. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.